Olá, pessoal! Eu sou Manuela Bernardo, a autora do livro Dom Pedro Rei Libertador, e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre o Cerco do Porto, que inclusive tá todo explicadinho no livro. Então, eu vou tentar fazer para vocês um resumo sobre o Cerco do Porto, né, que aconteceu durante a Guerra Civil Portuguesa, essa guerra que foi travada entre os dois irmãos, Dom Pedro IV de Portugal, nosso primeiro do Brasil, e Dom Miguel, o seu irmão, que tinha usurpado o trono de Portugal da filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória, que depois virou Dona Maria II, rainha de Portugal. Eu vou fazer um vídeo resumido sobre o Cerco do Porto, e se vocês quiserem, depois eu faço um mais longo, mais detalhado, sobre tudo o que aconteceu durante a batalha. Então, se vocês estão gostando até agora, se inscreve no canal e toca o sininho aqui no nosso Stories Pod. Em 1820, para ser mais exata, 24 de agosto de 1820, eclodiu na cidade do Porto a Revolução que levaria de volta Dom João VI para Portugal. A gente sabe que Dom João amava o Brasil, ele queria ter ficado no Brasil, inclusive se cogitou a possibilidade de Dom Pedro e a Leopoldina voltarem no lugar dele, irem para Portugal no lugar dele, mas no final das contas isso não aconteceu. Depois, num segundo momento, se pensou apenas em Pedro ir e Leopoldina deveria ficar, o que deixou ela muito transtornada, ela não queria que o marido fosse sem ela, enfim. E aí acabou que, no final das contas, quem foi sozinho foi Dom João, junto com Dona Carlota Joaquina, que não via a hora de deixar o Brasil, porque ela odiava o Brasil, e os outros filhos, inclusive Dom Miguel. Chegando em Portugal, Dom João teve que acatar as decisões das cortes, que tinham sido reunidas, né, depois das cortes liberais, né, não as cortes de Lamego, as cortes liberais, depois dessa Revolução de 1820, e estava sendo feita a Constituição que ele deveria jurar e que ele jurou em 1822. Durante esse período de 1821, com a volta de Dom João, e 1826, quando ele morre, durante esse período, a gente sabe que no Brasil, a independência do Brasil foi feita por Dom Pedro. Ele que estava sendo muito pressionado pelas cortes de Lisboa, que queriam praticamente um retrocesso total, e que o Brasil voltasse à condição de colônia, o que era impensável. Bom, Dom João voltou para Portugal, não era mais um rei absolutista, ele tinha que governar junto com as cortes constitucionais de Lisboa, ou as cortes de Lisboa, e isso causou algumas revoltas, algumas insurreições, como no caso da Vila Francada e da Abrilada, que foram tramadas por seu próprio filho mais novo, Dom Miguel. Dom Miguel, que é extremamente manipulado por Dona Carlota Joaquina, que nunca aceitou o fato de ter que jurar uma Constituição. Inclusive, ela não jurou e por isso foi feita prisioneira no Palácio do Ramalhão, em Lisboa. E seu filho continuou tramando livre, leve e solto, enquanto a mãe estava tramando dentro do Palácio do Ramalhão. Dom João, com aquele sentimento de bondade que ele sempre teve, ele, no fundo, era também, digamos assim, um pouco liberal. E ele realmente não gostava de confusão, ele era um rei tranquilo, inteligentíssimo, muito sagaz. É uma pena que retratem Dom João de uma maneira tão pejorativa, mas ele realmente foi muito mais do que mostram pra gente nos filmes, nas escolas, enfim. Mas isso, de repente, conversa para um outro vídeo.
E Dom Miguel também se sentia incomodado com o fato de ter que jurar uma constituição, viver, né, em uma monarquia não mais absolutista como ele tinha crescido e acreditava piamente que era o futuro e que era a condição ideal para Portugal. Disse durante esse período no Brasil, em 1822, Dom Pedro tinha feito a independência do Brasil e em Portugal Dom João tinha jurado a Constituição de 1822 e em 27 de maio de 1823, Dom Miguel acaba reunindo alguns militares, o que é chamado de Vila Francada, e consegue reinstaurar o absolutismo em Portugal. Dom João, no primeiro momento, não adere a essa revolução. Ele continua jurando fidelidade às cortes. Ele tem medo, ele fica apreensivo, ele manda chamar de volta Dom Miguel, quase que obrigando o filho a voltar para o palácio da Bem Posta, onde ele estava, mas isso não acontece. Dom Miguel acaba tendo cada vez mais aliados e, no final das contas, Dom João acaba entendendo que o povo, naquele momento, queria que ele fosse o mesmo rei absolutista que ele sempre foi. E nesse momento ele adere a essa revolução e acaba se encontrando depois com Dom Miguel, mas Dom João, como eu disse, não era bobo nem nada. Ele sabia que por trás de tudo isso, na verdade, estava Dona Carlota Joaquina e que no fundo, o que eles queriam não era que Dom João voltasse à condição de rei absoluto. Eles queriam, na verdade, era que Dom João fosse ou assinasse a sua renúncia para que Dom Miguel ou a Dona Carlota Joaquina mesmo assumissem o trono. Então, a gente sabe que no final das contas isso não foi pelo bem do pai, como Dom Miguel tentou, né? Quando ele foi encontrar com o pai, que ele tentou se explicar com o pai, era isso que ele queria passar, e na verdade não foi isso que aconteceu. Tanto que Dom João, entendendo e vendo lá na frente toda essa inveja do filho, toda essa ambição nele, que era tão parecida com a esposa, né? Com a mãe, com a Dona Carlota Joaquina, ele acaba depois, quando ele adere, né, a essa revolução, Dom João dá a Dom Miguel o cargo de generalíssimo do exército português, dando a ele plenos poderes. Na minha percepção, eu acho que Dom João fez isso numa tentativa de comprar o filho. Eu tô te dando poder, eu tô confiando em você. Mas isso acabou, na verdade, causando problemas graves. Dom Miguel, que era extremamente contra qualquer tipo de liberdade, ele era avesso a todos os liberais, a maçonaria e qualquer coisa desse tipo. Ele começou a perseguir esses liberais. Muitos foram presos e ele, tendo esse cargo de generalíssimo do exército português, ele acaba perseguindo os liberais. Ele tinha horror aos liberais, aos maçons, enfim. Proíbe qualquer tipo de reuniões secretas, né? Isso causa várias prisões, muita gente foge de Portugal tentando fugir da sanha mesmo, de vingança de Dom Miguel. Mas ele não estava feliz. Ele não estava feliz e ele continua essa perseguição. Ele quer realmente que Portugal volte a ser 100% absolutista, como sempre foi. Os partidários da rainha continuam tramando contra Dom João de todas as maneiras possíveis, tanto que em 30 de abril de 1824, né, menos de um ano antes da outra revolução, Dom Miguel manda prender o pai no Palácio de Bem Posta e dá outro golpe. Dom João consegue ser salvo pelo corpo diplomático,
que chega na hora e consegue salvá-lo e consegue levá-lo para um lugar neutro, que era um navio inglês, para que ele pudesse tomar decisões sem correr o risco de, né, sofrer nenhum atentado ou continuar sendo preso pelo próprio filho. Dom João, no primeiro momento, chama Dom Miguel, finge que o perdoou. Depois, sem que ninguém soubesse, com a ajuda do Marquês de Palmela e do embaixador francês, Reville, ele consegue ser levado para esse navio inglês e de lá ele manda Dom Miguel para o exílio na Áustria. Né? Primeiro momento ele vai para a França, depois ele vai para Viena. Dom Miguel vai para Viena e fica sob a proteção, né, e a responsabilidade de Francisco I, o pai da nossa primeira imperatriz, Dona Leopoldina, e Metternich. E ele fica exilado em Viena de 1824 até 1828. Em 1826, Dom João morre e deixa, obviamente, tudo preparado para que o herdeiro legítimo do trono assuma, ou seja, Dom Pedro. Todo mundo sabia que era Dom Pedro, inclusive durante a assinatura do acordo entre Portugal e Brasil da independência, da aceitação de Dom João, né, de Portugal, da aceitação da independência do Brasil, ele deixa muito claro que Dom Pedro é o seu herdeiro legítimo. Mas a gente sabe que existia em Portugal toda essa parte de gente, né, que queria que Portugal continuasse com um rei absoluto, que não queriam de jeito nenhum que fosse governado novamente por liberais, e Dom Pedro, como a gente sabe, era um liberal. E ele, em 1826, quando ele recebe a delegação que é mandada pela regente, pela irmã dele, a Isabel Maria, ele aceita o cargo, ele aceita, né, a herança, né, ser rei de Portugal, e logo depois ele abdica em nome da filha, mas ele dá, antes disso, como rei de Portugal, como Dom Pedro IV de Portugal, ele assina e ele faz uma constituição para Portugal. É a Constituição de 1826, que praticamente ele fez uma adaptação da nossa Constituição, da Constituição brasileira, para a Constituição portuguesa. Inclusive, eu tenho esse livro que eu usei para pesquisa, para escrever o meu, que é esse livro aqui, do Ministério da Justiça, né, do Arquivo Nacional, O Constitucionalismo de Dom Pedro I no Brasil e em Portugal. E esse livro aqui, ele é muito, muito bom. E ele praticamente, ele mostra exatamente esse período e as modificações que Dom Pedro fez, as rasuras, inclusive, não sei se dá para vocês verem, do que seria depois, que viria a ser depois a Constituição Portuguesa de 1826. Então, é isso. Lá em Viena, Dom Miguel não estava satisfeito, não estava feliz. Ele, quando o pai morre, ele quer voltar para Portugal, mas a irmã, que era regente, não permite. Ele continua lá, né, sendo cuidado, né, e tentam de todas as formas que ele não se comunique com esses revolucionários, né, que queriam a volta, que queriam que fosse ele o rei de Portugal e não Dom Pedro. Mas, apesar da morte da Leopoldina também, em 1826, Francisco I era sogro de Dom Pedro, né? E era avô da Maria da Glória. Ou seja, era lógico que, mesmo sendo, né, um palco do absolutismo, né, do tradicionalismo, o Império Austríaco, era lógico que ele, com certeza, tenderia mais a ajudar a neta a subir ao trono de Portugal que Dom Miguel.
Então, o que acontece? Dom Pedro, que já pensava nisso há muito tempo, para dar um freio nessa ambição do irmão, né? Que afinal de contas ele tinha tentado golpe várias vezes contra o pai. Ele sabia que ele era, né, influenciado pela mãe e tudo. O que ele faz? Ele fala: bom, eu vou casar meu irmão com a minha filha, né? Ela é menor de idade, ou seja, ele vai ser regente, ele vai governar, né? Até que ela complete a maioridade. Então, Dom Pedro ingenuamente achou que assim ele estava comprando a fidelidade do irmão, que num primeiro momento aceitou, né? Esperto, aceitou, jurou a Constituição com reserva, porque ele disse, na verdade, ele escreve uma carta para Dom Pedro dizendo que ele não estava feliz com aquilo, porque era um juramento coato, porque ele estava jurando uma coisa que ele não acreditava que ia contra todo. Então, assim que ele volta para Portugal, né? Ele jura, até porque tinha uma cláusula na abdicação de Dom Pedro que dizia que a sua abdicação seria apenas válida se o irmão jurasse a Constituição, né? Que era praticamente uma ameaça, né? Ou você jura ou então nada feito. Então, Dom Miguel não tem outra saída a não ser jurar a Constituição. E ele faz isso. E quando ele tá voltando para Portugal como regente, ele tá ainda no navio. Bom, a bordo do navio que o levou de volta para Portugal, Dom Miguel recebe cartas de Dona Carlota Joaquina dizendo para que ele não vá para o Terreiro do Paço, onde a regente, a irmã, a Isabel Maria, estava esperando por ele, mas que ele fosse para Belém. Chegando lá, ele é aclamado, ele estava sendo esperado por todos e ele foi aclamado pelo povo com terços, enfim, gritando: viva o rei absoluto, viva Dom Miguel. Ele então é levado para o Palácio das Necessidades, onde ele dá um beijamão, é o primeiro beijamão. Inclusive, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar diante da mãe, beijar as mãos da mãe, que apresenta para ele uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ele era devoto. E a partir dali foi só tramóia, gente, foi só tramóia. Ele, mais uma vez, ele jura essa Constituição, né, numa cerimônia, mas ele faz, né, mímica. Dizem, inclusive, que quando ele bota a mão, né, sobre a Bíblia, não era a Bíblia, mas era uma cópia de Os Burros, um livro português. E, enfim, no final das contas, o que acontece? Ele usurpa o trono da sobrinha. Ele, né, era isso que ele queria desde o início e é isso que ele faz. Mais uma vez, os liberais fogem de Portugal, tentam ainda em 1828, em 16 de maio, inclusive, no Porto, acontece uma revolução onde, infelizmente, os participantes são mortos cruelmente, porque Dom Miguel consegue vencer, né? Consegue dar um basta nesse foco de revolução, sempre na cidade do Porto, que era uma cidade extremamente liberal. E praticamente essas pessoas são presas, elas são enforcadas na praça onde hoje se encontra a estátua de Dom Pedro no Porto, que se chama Praça da Liberdade. Ali foi feita uma alçada, né? Eles são condenados e acabam sendo enforcados. E para que o povo do Porto não se esqueça, né, do que aconteceu e que não aconteçam outras revoltas, mandam colocar a cabeça e os corpos dessas pessoas espalhadas pela cidade, principalmente na porta das casas deles mesmos, enfim. Horrível. E muitos deles escapam. E
Nisso, Dom Pedro estava no Brasil enfrentando um monte de problemas, né? A morte de Dona Leopoldina, que nunca foi muito bem aceita por ninguém. Problemas por causa da Guerra da Cisplatina, que estava levando o país, né, ao extremo da crise política. A imagem dele, que já estava muito desgastada também, principalmente pelo relacionamento dele com a Marquesa de Santos. E no final das contas, depois Dom Pedro se casa com a imperatriz, nossa segunda imperatriz, a Dona Amélia de Leuchtenberg, e afasta Domitila da corte, grávida dele, grávida de uma menina dele. Mas ele afasta Domitila da corte, ele sabe que ele precisa fazer isso, ele sabe que ele precisa renunciar ao amor, ele sabe que em nome, né, de tudo que ele representava e de tudo que ele foi, né, criado para ser, ele precisava renunciar à felicidade em prol de algo maior, né? Ele acaba se apaixonando pela Dona Amélia, que é muito linda, muito nova, enfim, imagina, né? Garanhão do jeito que ele era. Ele acaba se apaixonando por ela também, mas é um período muito difícil da vida de Dom Pedro. É um período muito difícil para ele, onde ele tem que enfrentar muita pressão, né? As pessoas exigindo dele muito, com essa imagem, como eu já disse, muito desgastada, enfim, ele não vê outra solução que não seja a renúncia. Inclusive, quando esses portugueses, os liberais, eles, né, voltam para o Brasil, né, eles fogem de Portugal, aliás, e vão para o Brasil, acaba se criando duas cortes, uma corte brasileira e uma corte portuguesa, uma corte de Dona Maria II, que ficava no Brasil e que queria que Dom Pedro fosse para Portugal realmente, né, retomar o que era dela de direito, né, da rainha, enfim. E isso causou muitos problemas também entre portugueses e brasileiros, né? Os brasileiros que chamavam ele de Dom Pedro I, os portugueses chamavam de Dom Pedro IV, até isso criou confusão, até isso gerou briga, né? A maior delas, né, que foi a gota d'água, foi a Noite das Garrafadas, que foi uma briga generalizada no centro da cidade entre portugueses e brasileiros. E no final das contas, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro resolve abdicar ao trono em favor de seu filho de 5 anos, Dom Pedro II, e zarpar para a Europa.